Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todos os domingos, das 5 às 5:30 da tarde, para proclamar o nome do Senhor, explicando, lendo, aprofundando elementos da nossa doutrina católica apostólica romana, à luz das fontes da nossa fé, a Escritura, a tradição e o magistério. O programa Luz da Vida, pela 18ª vez, se debruça sobre o argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que haverão de acontecer após a nossa aventura aqui na Terra, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo dedicamos 59. E ao tema do inferno, esse é o programa número 18, portanto, 18 programas até agora, e ainda tem muita coisa pela frente. O programa de hoje vai encerrar o nosso itinerário, realizado já há vários programas, de investigar e comentar, aprofundar o ensinamento bíblico sobre o inferno. Novo Testamento, já vimos muitos programas com relação ao Antigo Testamento, e esse encerra o estudo sobre o Novo Testamento. E o encerramento não podia deixar de ser com 4 versículos do livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, e o último livro, por suposto, do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo e evangelista, o vidente São João, irmão de São Tiago e filhos ambos de Zebedeu. Vamos então ao primeiro versículo do Apocalipse sobre essa realidade medonha e pavorosa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o ardente tanque de fogo e enxofre, a segunda morte. Verdadeiramente assustador. Mas nada de diferente das afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos sobre o inferno, nada de diferente dos textos dos demais apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo, nas outras cartas de São Tiago, de São Judas, de São Pedro, no Novo Testamento. A linguagem é a mesma, linguagem dura, expressões como essas: tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Primeira pontuação é com relação à relação dos pecados, as categorias de pessoas condenadas. Nós já vimos vários textos do Novo Testamento que contêm relações de pecados, uma enumeração de pecados passíveis de condenação. Aqueles que os cometem, se na hora derradeira não se arrependerem, eles acarretam a condenação eterna. Jesus fala de uma relação, nós já vimos, do interior do homem que vem os maus pensamentos, adultérios, assassínios e assim por diante. Essa é uma relação. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 6, Gálatas, as obras da carne, e já vos preveni, os que cometem não herdarão o reino dos céus. Vários textos do Novo Testamento contêm relações de pecados graves que são passíveis de uma condenação eterna. Essa relação é mais uma delas. Na verdade, é a última do Novo Testamento, juntamente com a do capítulo 22, que vamos ver no segundo bloco, provavelmente. E vimos que, analisando cada uma dessas relações, que essas relações, essas listas de pecados graves, não são somente naquele versículo exaustivas, taxativas, isto é, como se fossem essas e não mais outras. Não. Existem várias relações de pecados mortais
espalhadas no Novo Testamento. Essa é uma delas. Isso quer dizer que não apenas esses descritos em Apocalipse 21 são candidatos ao inferno, irão para o inferno, mas também aqueles descritos nas outras listas de outros livros do Novo Testamento. Tíbio. O que é tibieza? Tibieza é preguiça, é relaxamento, é negligência, é fazer pouco caso, é não aproveitar bem o tempo, é desleixar e relaxar. Isso é tibieza. Não levar a sério, fazer pouco caso, desdenhar, cruzar os braços. Tudo isso, se nós quisermos, se adequa, encaixa-se ou ilustra, melhor ainda, ilustra várias modalidades de tibieza. Relaxamento, comodismo, preguiça. Com relação às coisas de Deus, há uma parábola, várias parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo que revelam isso às virgens imprudentes, na parábola das virgens, das 10 virgens, lembram? As que não trouxeram óleo consigo. A parábola dos talentos, aquele que recebeu o talento e foi colocá-lo debaixo da terra, preguiçoso, tíbio. A parábola das minas, mesma coisa, preguiçoso, tíbio, dentre outras, tibieza. Infiéis. Aqui está uma palavra bastante ampla. A infidelidade por antonomasia é a infidelidade a Deus. Só que há muitas formas de você ser infiel. O pecado, qualquer que seja ele, em qualquer âmbito e contra qualquer mandamento, é uma infidelidade. Então, reparem que essa relação não pretende esgotar todos os tipos de pecados que são punidos com o inferno, porque essa palavra tibieza assume muitas modalidades, muitos exemplos concretos, muitas aplicações ao longo da nossa vida, muitos tipos de tibieza, muitos tipos de preguiça e de relaxamento. Infidelidade, idem. Depravados, não somente do ponto de vista sexual, também, mas do ponto de vista moral, doutrinal, comportamental. Uma pessoa corrupta é uma pessoa depravada do ponto de vista de deixar-se corromper, de deixar ser comprado, de enveredar por coisas licenciosas, imorais, ilícitas, criminosas e assim por diante. Então, na verdade, o texto não está tratando de tipos específicos de pecados, mas de categorias bem abrangentes de pecados. Homicidas, sem dúvida alguma, é homicida não apenas aquele que tira a vida de uma pessoa, mas São João, na sua primeira carta, diz que a quem odeia o seu irmão é homicida. Então, odiar também é um tipo de homicídio, prejudicar a vida do outro, caluniá-lo, difamá-lo. Há vários tipos de homicídios. Disso trata o Catecismo da Igreja Católica, ao enumerar as diversas violações contra o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás. Idólatras, não apenas adorar ídolos confeccionados por seres humanos, mas qualquer tipo de postura onde você endeusa uma criatura, vive em função dela, orbita em torno dela, é sujeito, é escravo, é dependente dela, é viciado nela. São modalidades de idolatria. Se idolatra o dinheiro, se idolatra o prestígio, se idolatra o prazer, se idolatra uma instituição, se idolatra uma pessoa, enfim, quando essa realidade, ou se idolatra a si próprio, o ególatra é um idólatra, o ególatra que se adora, que se endeusa, que se acha o centro do mundo, é uma idolatria de si. E a idolatria, a adoração do ídolo, quando a pessoa se torna ela mesma se adora. Pois bem, são muitas modalidades de idolatria. E todos os mentirosos. O pecado é a mentira por antonomasia.
É lógico que determinadas mentiras, é a exposição do falso com a intenção de enganar, o cinismo, a hipocrisia, o fingimento, a teatralidade, com o propósito de enganar, de realizar embustes, todo tipo de falsificação da sua personalidade, das suas palavras, dos seus gestos, para enganar as pessoas, são tipos de mentiras. Percebem aqui que São João, ele não descreve tipos de pecado especificamente, mas categorias de pecados muito abrangentes que têm muitas, digamos assim, aplicações, muitas exemplificações. Em síntese, o inferno é para essas pessoas que se enquadram nessas genéricas categorias de pecado. Finalmente, tanque ardente de fogo e enxofre. É um eufemismo para significar tanque ardente, lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de angústia e de aflição. Coloque uma pessoa dentro de um tanque ardente. Ela vai sentir muita dor, ela vai gritar, ela vai se angustiar, ela vai gemer. Fogo e enxofre. Imagem tirada, sabe de que relato do Antigo Testamento? Quais as duas cidades que foram destruídas por essas duas coisas, fogo e enxofre, que vieram do céu? Sodoma e Gomorra. Ou seja, o fogo é uma realidade que queima e que arde, portanto que intimida, que dá medo e que se você chega perto dela você sofre. Enxofre é um elemento asqueroso, repugnante ao olfato e que causa náuseas e uma pessoa fica irritada, profundamente insatisfeita, nervosa também, porque está naquele ambiente com um cheiro nauseabundo e assim por diante. Ou seja, lugar fétido, lugar podre, lugar imundo, lugar nojento, lugar fedentino e por aí vai. A segunda morte. Não é morte e destruição da pessoa, é morte como afastamento de Deus. Se o céu é vida eterna, o inferno é morte eterna, não no sentido de destruição, mas de segunda morte, como afastamento de Deus. Se você não está com Deus, você não está na vida, portanto você está na morte. É vida para sempre sem Deus. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, nós retomaremos mais um versículo do Apocalipse de São João sobre o inferno. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 18ª vez dedicado ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que acontecerão terminada nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já dedicamos 29 programas, ao do juízo 59 e ao inferno 18 programas com esse. Continuamos a nossa investigação no livro do Apocalipse, de textos que tratam desta horripilante realidade. No primeiro bloco, vimos Apocalipse 21, versículo 8. Agora vamos ao mesmo capítulo, só que no versículo 27. Ao texto e depois teçamos alguns comentários. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela, São João está falando aqui da Jerusalém celeste, aquela que desce do céu de junto de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, o que aparece no versículo 2. Ou seja, no céu não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras. Primeira coisa. Ora, o texto está falando do inferno? Implicitamente sim.
Porque se não entra no céu, entra em outro lugar. E não tem uma terceira alternativa após esta vida. Ou é o céu ou é o inferno. Se não entram no céu essas pessoas, significa que elas vão para o inferno. Que elas estão ou estarão lá. Portanto, o texto não fala categórica e explicitamente do inferno, mas fala implicitamente nas entrelinhas. A segunda abordagem que precisa ser feita em cima desse versículo é: por que não entram? O céu é habitar com Deus, estar com Deus, desfrutar da felicidade de Deus. Habitar com o Senhor, estar com o Senhor, estar com Ele para sempre. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que é o céu? A casa do Pai. Não fosse assim, eu vos teria dito, pois hoje preparar-vos um lugar, quando ele estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais. Céu é estar com Cristo. Céu é casa do Pai. Pronto. Essas afirmações bem ilustram o que é o céu. Estar com o Pai, estar com Cristo. Desfrutar da presença do Espírito. Estar com a Santíssima Trindade. Nessa felicidade que jamais acabará, onde não haverá dor nem luto, Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, diz o versículo 4 de Apocalipse 21. Não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. E Deus é puro. E lá não há nenhum vestígio de impureza. Por isso, profanação, abominação e mentira são realidades sujas, são pecados. No céu não há espaço para isso, não há lugar para isso, não pode haver o mínimo vestígio de impureza, de imperfeição. Compreende-se, portanto, a precisão desse versículo. Não entrará nada de profano. Precisamos explicar o que é profano. Abominação. Precisamos explicar o que é abominação. Mentiras. Já fizemos alusão a mentiras no versículo 8, que diz: os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos. Já falamos da mentira, mas vamos retomar. Não há espaço para esses. Primeiro, o termo genérico profanação. Não entrará nada de profano. O que é profano? É o que é contrário ao sagrado. Lembram? No nosso dia a dia, nós convivemos, aprendemos a conviver, faz parte do nosso linguajar cristão, e não só cristão, mas em muitos outros ambientes que não professam a fé cristã, essa distinção, mesmo que aqui, ali e acolá, as diferentes concepções de sagrado existam e diferentes concepções de profano. Para nós, cristãos, o que é o profano? Não é o que antônimo do sagrado. É o que ofende o sagrado. Etimologicamente, phaino, em grego, significa aquilo que se manifesta. Então, você imagina na visão cristã, as cidades orbitavam em torno da igreja, o templo por excelência, o lugar sagrado. Então, se dizia, dentro do templo, onde Deus se revela, phaino, o fenômeno, a manifestação do sagrado é dentro da igreja. E o profano, isto é, fora do sagrado, então é o ambiente profano. Então, etimologicamente, profano e sagrado são duas realidades que caminhavam juntas, justamente para distinguir a delimitação. Daqui para cá é sagrado, daqui para cá é profano. Não tinha um sentido pejorativo, negativo, no começo. Então, era uma distinção, digamos assim, geográfica, espacial,
Com o tempo, a palavra profano passou a significar agressão, insulto, desmoralização, deboche, assinte às coisas sagradas, à igreja, aos paramentos, às alfaias, às imagens, aos sacramentos, à bem-aventurada Virgem Maria, aos demais santos, ao próprio Deus, agressividades, manifestações grotescas de perseguição, de agressão. Então, o sacrário foi profanado, fulano, o espaço foi profanado, a igreja foi profanada, é nesse sentido. Qualquer tipo de... Claro, você pode falar também de profanação no sentido mais amplo, profanação do sacramento que uma pessoa recebeu, enfim, qualquer tipo de ataque às coisas que lembram diretamente Deus, a igreja, os meios de santificação, a perseguição à própria igreja não deixa de ser uma profanação. Ou seja, qualquer tipo de ataque, de insulto, de agressão, de assinte às coisas de Deus, se enquadra nessa categoria de profano. Abominações. Algo abominável, algo execrável, algo repugnante, rejeitável, não somente à luz do bom senso, mas principalmente à luz da fé. Digamos assim que são pecados, são atitudes com um caráter particular de requinte, de crueldade, de maldade, de perversidade. São crimes, sem dúvida alguma, são pecados, sem dúvida alguma, mas de uma gravidade maior, porque as consequências são maiores, porque o ataque foi muito mais rebuscado, muito mais agressivo, muito mais proporcionalmente elevado e de proporções gigantescas, de uma gravidade toda especial. Portanto, o termo abominação se aplica a muitos tipos de pecados. Você pode dizer que o aborto é uma abominação, que a opressão aos pobres, aos pequenos e aos fracos são abominações, são pecados que clamam ao céu. Expressão também muito genérica. Há N formas de abominação. Abominar uma coisa é reprová-la com contundência, com um caráter muito incisivo, com energia. Eu reputo isso abominável. É algo não somente reprovável, é reprovável ao extremo, porque isso é grotesco, porque isso... E são N formas de abominações. E mentiras. O pecado é a mentira por antonomasia. Qualquer tipo de engano, de embuste, de enganação, de patifaria, de forma de trapacear, de iludir, de enganar as pessoas. E são N as formas de mentiras. Não há espaço no céu para quem pratica isso e, na hora da morte, venha a se encontrar nessa condição sem um sincero arrependimento. E termina: unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ninguém imagine que aqui que livro do Cordeiro é um livrão desse tamanho, ou então um HD de computador onde você vai digitando o nome dos eleitos. Se você não tiver o nome aqui, você não entra. Livro da vida do Cordeiro, o que significa? No coração de Jesus, que sabe de tudo. Ele sabe aqueles que são seus. Ele conhece os eleitos. Ele sabe aqueles que desfrutarão da felicidade sem fim. E sabe aqueles que, por culpa deles, não entrarão no reino dos céus. Portanto, os seus nomes não estão no livro da vida do Cordeiro. Imagem eufemística, livro da vida do Cordeiro, significa aqueles que Deus conhece, aqueles que Deus já sabe que desfrutarão da felicidade sem fim. Está terminando
o 18º programa Luz da Vida sobre o inferno. Terminamos esse versículo, o versículo 27, terminamos o capítulo 21. Mas temos ainda o capítulo 22, que vamos ver no próximo programa, e precisamente os versículos de 14 a 15, que fala da felicidade dos que entrarão no céu e da infelicidade daqueles que ficarão fora. Expressões muito fortes que nós vamos ver: cães, envenenadores, impudicos, homicidas, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Também expressões muito fortes, mas não é assunto para agora. No próximo domingo, se Deus quiser, 5 da tarde, você é convidado a estar conosco para encerrar essa longa aventura que nós fizemos em toda a Bíblia sobre essa realidade medonha e pavorosa chamada inferno. Até o próximo domingo com a 19ª edição do Inferno. Boa semana para você. Até lá, se Deus quiser.